Queridos irmãos, queridas irmãs, muito boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Leremos apenas dois versículos, o versículo 22 e o versículo 23. Mateus, capítulo 6, versos 22 e 23. Antes de nós lermos a palavra do Senhor, nós vamos orar mais uma vez, pedindo ao Espírito Santo para que toque de maneira poderosa no nosso coração, para que a semente da palavra do Senhor encontre um terreno fértil, frutífero nos nossos corações, produzindo frutos que são dignos do Senhor, frutos que permanecem. Nós vamos pedir ao Espírito Santo para arrancar qualquer tipo de obstáculo dos nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir não a voz de um homem pecador, que a voz de um homem pecador não transforma as nossas vidas, mas para que nós possamos ouvir a palavra bendita do Senhor através da vida de um servo pecador. Então vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai. É maravilhoso demais poder cultuá-lo, Deus. É maravilhoso demais poder contemplar o amor que o Senhor tem por nós. E nesse momento, Senhor, nós temos diante de nós a tua santa, bendita, poderosa e suficiente palavra. E o que nós te pedimos nesse momento é para que o Senhor fale de maneira poderosa aos nossos corações. O que nós te pedimos, Senhor, é que o Senhor alimente as nossas almas através da tua santa palavra. Como mesmo nos ensinou a tua palavra, Pai, nos ensina a tua palavra. Nem só de pão viverá o homem. O que alimenta a nossa vida é muito mais do que o alimento físico, mas toda a palavra que procede da boca do Senhor. E o que nós queremos nesse momento é ser profunda e maravilhosamente alimentados pela tua palavra. Portanto, Senhor, fala conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz. E particularmente, Senhor, eu reproduzo como oração pessoal aquilo que o salmista registra no Salmo 19, ao final do Salmo, Deus, no verso 14. Que as palavras dos meus lábios e que o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha, Senhor, redentor meu. Nós oramos no nome do amado das nossas almas, Jesus Cristo. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Mateus capítulo 6, verso 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Amém. Queridos irmãos, uma pergunta que é muito clássica na filosofia é: quem nós somos? Se alguém fizesse essa pergunta para você, você consegue identificar quem você é? Muitas vezes as pessoas tentam gerar a sua própria identidade a partir das posses, dos recursos financeiros, daquilo que elas têm. Mas nós precisamos aprender que aquilo que nós temos não identifica quem nós somos. Um exemplo, talvez sejamos paupérrimos, tenhamos grande escassez de recursos financeiros, mas nós percebemos que existem muitas pessoas pobres que têm um excelente caráter, e nós percebemos que existem muitas pessoas pobres que têm um terrível caráter. E o contrário, no que diz respeito à abundância de bens, também é verdadeiro. Nós conhecemos muitas pessoas que são riquíssimas e que têm um caráter tão digno, um caráter tão bom. E nós percebemos muitas pessoas que são riquíssimas e que têm um péssimo, um terrível caráter. Porque o nosso caráter, a nossa identidade, ela não é estabelecida por aquilo que nós temos. Aquele que é rico hoje pode se tornar pobre amanhã. O pobre hoje
pode se tornar uma das pessoas mais ricas no dia de amanhã. Mas independente da sua condição social ou financeira, o que nós temos não define quem nós somos. E é tão importante que se nós percebêssemos do verso 19 ao verso 21 e o verso 24, nós vamos perceber que nós temos o contexto anterior e posterior deste texto que nós acabamos de ler. E o texto nos mostra o perigo das riquezas, porque a riqueza pode se tornar Deus escravizando a nossa vida, pode contaminar profundamente o nosso olhar, impedindo-nos de perceber de fato quem nós somos. Então, se nós queremos definir quem nós somos, nós precisamos entender que os nossos bens, a riqueza que temos ou não define quem nós somos. Portanto, não adianta na nossa vida nós corrermos atrás de tanta abundância de bens, achando que isso vai identificar ou forjar o nosso caráter. Mais do que isso, nós não somos aquilo que nós sentimos. Muitas pessoas acham que aquilo que elas sentem expressa de fato quem elas são. Um exemplo, muitas pessoas nos nossos dias, se forem perguntadas na nossa sociedade, se você disser, você é um cristão? Eu sou um cristão. Por que você é um cristão? Porque eu me sinto um cristão. Só que nós percebemos na palavra do Senhor que o nosso coração é desesperadamente corrupto. O nosso coração é extremamente enganoso. E, portanto, muitas vezes, aquilo que nós sentimos no nosso coração não expressa de fato quem nós somos. Muitas pessoas se sentem cristãs, mas nós observamos, por exemplo, Jesus fazendo um confronto em Mateus, no capítulo 7, versículo 21, ele diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, que é uma expressão de intimidade, uma expressão de relacionamento, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E ele vai além, para mostrar a seriedade disso. O texto continua dizendo, muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos grandes sinais e prodígios. E o Senhor Jesus respondendo vai dizer, então lhes responderei explicitamente, afastai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Então não adianta termos um sentimento no nosso coração, achando que somos cristãos, porque na verdade aquilo que nós sentimos também não identifica quem nós somos. Então, que tipo de recurso nós temos para perceber qual é a nossa identidade? Se aquilo que nós temos não identifica quem nós somos. Se aquilo que nós sentimos não identifica quem nós somos. Ao olhar para esse texto, de uma maneira tão simples, mas nem por isso menos importante, nós percebemos que o nosso olhar identifica quem nós somos. É isso mesmo. A maneira como eu olho para as coisas identifica o meu caráter, quem eu sou, a minha identidade diante de Deus e diante dos homens. Se nós olharmos o início do versículo 22, o texto nos diz, são os olhos a lâmpada, a luz, aquilo que ilumina todo o corpo. E é tão interessante nesse texto que o Senhor Jesus, ele toma o todo, o corpo, a integralidade da vida da pessoa pela parte. Que parte é essa? Pelo olhar. O pastor Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto de uma maneira tão sábia, iluminado pelo Espírito Santo, ele vai dizer que os olhos são a janela da alma. E qual é a função da janela? A janela permite que o vento de fora entre para dentro da casa. E a janela permite que o vento de dentro da casa possa sair e atingir o ambiente exterior. A janela permite a troca entre o interior e o exterior. Essa é a finalidade da janela. A luz de fora entra para dentro. O que está dentro pode sair, habitando o ambiente exterior, porque essa é a função da janela. E muitas vezes nós vamos perceber que os nossos olhos permitem a comunicação do interior, do mais íntimo do nosso ser com o mundo que nos cerca. E traz informações do mundo exterior para dentro do nosso coração. O meu olhar e o seu olhar são a janela da nossa alma. E como nós olhamos o mundo, como nós olhamos todas as coisas, identifica quem nós somos. Diante disso,
nós precisamos fazer uma pergunta de maneira muito corajosa para os nossos corações. Como nós temos olhado as coisas? Como nós temos olhado as pessoas? Como nós olhamos as circunstâncias ao nosso redor? Porque o meu olhar e o seu olhar, a maneira como nós contemplamos as coisas, definem quem nós somos. E eu queria nessa noite, de uma maneira muito simples, mas muito simples mesmo, propor a você que você fizesse um olhar multidirecional. Que você observasse biblicamente todas as coisas ao seu redor. E que você, ao final desse exercício, respondesse: quem é você? Um servo de Deus ou não? Primeiramente, eu queria propor a você que você olhasse para trás. Nós não temos olhos na nossa nuca, mas nós temos toda a capacidade de movimentação do nosso tronco, do nosso pescoço, para perceber o que está atrás de nós. Eu tenho 2 presbíteros aqui diante de mim, eu tenho essa possibilidade quando eu olho para trás. Mas o exercício de olhar para trás é muito mais do que uma percepção de ambiente. Eu queria que você olhasse para trás pensando no seu passado. Como é que você olha para o seu passado? Porque o bom olhar, e uma tradução muito boa desse texto seria um olhar sadio, olha de um jeito. E um mau olhar, e uma boa tradução seria um olhar enfermo, plenamente contaminado, olha para o seu passado de uma forma diferente. Quem tem um mau olhar, olha para o seu passado sempre com ingratidão. Sempre fica com um peso em seu coração pensando no sofrimento que passou, nas renúncias que enfrentou, nas traições que sofreu, em tudo aquilo que não teve, em cada lágrima, em cada choro, ou pensa nas vitórias, nas conquistas que foram dadas pelo Senhor, e ao invés de agradecer ao Senhor, pensam sempre com ingratidão. Como é que você olha para o seu passado? Você olha para o seu passado percebendo a graça de Deus, a soberania de Deus, o sustento poderoso do Senhor em todos os momentos da sua vida, percebendo que até nas dificuldades que você passou, mesmo nos maiores sofrimentos que você enfrentou, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até no sofrimento Deus estava cuidando, amando e cumprindo um propósito glorioso na sua vida. Como é que nós olhamos para o nosso passado? Às vezes nós perguntamos para alguns irmãos que se dizem crente em Jesus, que acreditam que têm essa identidade, mas nós percebemos que ao invés de gratidão, nós só percebemos ingratidão. A maneira como eu olho para trás, a maneira como eu olho para o meu passado, revela como é o meu ser, qual é a identidade da minha alma, se eu sou um servo do Senhor ou não. O mau olhar, o olhar enfermo, olha para o seu passado sempre com ingratidão. O bom olhar, o olhar sadio, o olhar que é iluminado e transformado por Jesus Cristo, olha para o seu passado, mesmo diante das grandes dificuldades que enfrentou, sempre com gratidão a Deus. Porque cada um dos nossos dias foram escritos e determinados pelo Senhor antes que qualquer deles viesse à existência. E se nós sofremos o nosso passado, ainda assim Deus estava transformando este mal em benefício para as nossas vidas. Portanto, a primeira maneira, o primeiro exercício que nós temos que ter num olhar multidirecional é esse. Como nós olhamos para o nosso passado? Mas não apenas olhar para trás. Muitas pessoas não têm coragem de enfrentar a si mesmos. Muitas pessoas não têm coragem de olhar para dentro de si. Mas esse exercício é fundamental para a verdadeira fé em Jesus Cristo, para a identificação se eu sou um servo do Senhor ou não. Muitas pessoas olham para dentro de si com uma profunda soberba, e este é o mau olhar. O olhar contaminado pelo pecado, o olhar que está completamente imerso nas trevas, ele olha para dentro de si com profunda soberba. Acha que é muito bom, acha que é melhor do que os outros, acha que Deus precisa dele, acha que Deus tem a obrigação de fazer alguma coisa em favor de sua vida, porque é profundamente soberbo, porque é profundamente altivo. Essa é a sua identidade. Ao contrário, o bom olhar, o olhar sadio, olha para dentro de si com um profundo senso de arrependimento, entendendo quem é, completamente depravado,
corrompido pelo pecado, entendendo que é um terrível pecador que foi alcançado pelo poderoso e único Salvador. Existe um arrependimento no coração por tudo aquilo que foi praticado contra Deus, e um desejo no Senhor de ser fortalecido pelo Espírito Santo para trilhar uma vida diferente, uma vida em santidade. Como é que você olha para dentro de si? Com soberba? Você faz como o apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses 2:3, não fazendo nada por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo, ou você acha que você é o máximo? Você acha que você é o suprassumo do cristianismo? Você acha que a igreja de Cristo, que o seu trabalho, que a sua escola, que a sua família dependem completamente de você? Existe soberba no seu coração ou não? Ou existe arrependimento no seu coração? Porque se você fizer esse exercício, a maneira como você olha para dentro de si, com soberba ou com soberba ou com arrependimento, vai evidenciar quem nós somos no Senhor. Como nós olhamos para trás, como nós olhamos para dentro de nós mesmos, mas como nós olhamos para aquilo que está ao nosso redor. O bom olhar olha para o seu redor, olha para as pessoas que o cercam com um olhar de amor, entendendo o segundo e grande mandamento, de que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. O olhar que é sadio, que é transformado por Jesus Cristo, que caminha na luz do Senhor, olha ao redor com um desejo de servir ao próximo, com uma profunda abnegação, entendendo que é um eterno devedor de Jesus Cristo e que foi criado e transformado e liberto em Jesus Cristo para a prática de boas obras. Será que ao nosso redor nós olhamos para as pessoas que nos cercam com amor, com abnegação, com um desejo profundo no Senhor de servir essas pessoas, sejam os da fé ou os que não são ainda da fé? Ou será que a gente olha ao nosso redor com um egoísmo, com um desejo apenas de ser servido pelas pessoas, com um profundo ódio no nosso coração? Isso revela quem nós somos. O olhar ao redor demonstra a nossa identidade. Se nós apenas pensamos que as pessoas devem nos servir, e que ao contrário, eu devo servi-las ao invés disso, o meu olhar está contaminado, o meu olhar está enfermo, e isso revela como janela da minha alma qual é a minha identidade. Nós temos um desejo de servir ao próximo? Pense nisso. Você tem verdadeiramente amor ao seu próximo? Ou fazer as coisas para o seu próximo é apenas um peso, é apenas um constrangimento? Já que tem que fazer, vamos fazer. Para você é melhor dar do que receber, ou é melhor receber do que dar? Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos perceber como nós temos olhado para as coisas ao nosso redor. O olhar sadio, o bom olhar, olha ao redor com amor, com abnegação, com serviço. O mau olhar olha ao redor com um profundo egoísmo, querendo apenas receber as bênçãos e ser servido ao invés de servir. Já olhamos para trás, olhamos para dentro de nós, olhamos ao nosso redor, mas nós precisamos também olhar para a nossa frente. Como nós olhamos para o futuro? Tem crentes em Jesus que você pergunta, qual é a sua esperança? Ele é extremamente desesperançoso. Tem pessoas que sempre as coisas vão mal e o futuro a tendência é de só piorar. Eu não estou dizendo, irmãos, de dias onde a luta está muito grande. Eu não estou dizendo de dias onde a pressão é tamanha e muitas vezes esse peso, essa grande luta, essa grande opressão não nos leve a momentos talvez de choro, de debilidade na nossa fé. Eu não estou dizendo isso. Mas existem servos do Senhor que a única perspectiva que tem de futuro é de que as coisas que estão ruins hoje só vão piorar. Esse é o mau olhar. Ele olha para o futuro apenas com desesperança. Agora, o bom olhar, o olhar sadio, ele olha para o futuro com uma tremenda esperança. Ele recorda as palavras de Paulo em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 12. Eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é fiel, Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia.
Para a vida do cristão, o futuro é sempre maravilhoso, porque a cada dia que passa, mais se aproxima a volta do nosso Senhor. A cada dia que passa, mais se aproxima o dia da nossa morte. E como Paulo diz, eu prefiro partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Nós temos uma viva esperança. O nosso futuro é sempre de evangelização, é sempre de discipulado, é sempre de avanço da igreja, é sempre de cumprir o propósito para o qual Deus nos criou. Mas ao invés disso, a gente sempre olha com o futuro apenas com desesperança, apenas com incredulidade. Esse olhar para o futuro, esse olhar para frente, revela quem nós somos. Como você tem olhado para o seu futuro? Extremamente esperançoso, com uma viva e firme esperança no Senhor, fazendo como o servo Abraão, que esperava contra a esperança, porque existe uma promessa sobre a vida dele, e existe essa mesma promessa sobre as nossas vidas, ou nós olhamos para o futuro apenas abatidos, já derrotados, com profunda desesperança na nossa caminhada. Olhamos para trás, olhamos para dentro de nós, olhamos ao nosso redor, olhamos para frente, mas nós precisamos também aprender e ter a coragem de levantar a nossa cabeça e de olhar para o alto. Como que você tem olhado para o alto? O mau olhar, o olhar contaminado, enfermo pelo pecado, olha para o alto apenas com blasfêmia, sempre reclamando, sempre murmurando contra o Senhor. Deus, olha a minha vida. Deus, olha quem eu sou. Deus, o Senhor se esqueceu de mim. E sempre numa murmuração constante, apenas blasfemando de Deus. Agora, o bom olhar, quando ele olha para cima, ele fica completamente maravilhado com a visão do Altíssimo. Ele contempla o eterno, ele percebe que a terra é o estrado dos seus pés, e portanto ele vai sempre olhar para o alto com um profundo louvor, com grande exaltação ao Senhor. É como o salmista diz, a pessoa eleva os seus olhos para os montes, sabendo de onde vem o seu socorro. Irmãos, quando você olha para Deus, qual é a postura que existe na sua vida? Se você blasfema, é porque você tem um olhar mau. Se você questiona o Senhor, é porque você tem um olhar mau. É diferente quando você olha para cima num momento de grande dificuldade e você lamenta. Você apresenta diante do Senhor as suas dificuldades, mas sempre no final do lamento mas Deus, apesar de tudo isso que eu apresento diante do Senhor e que traz sofrimento ao meu coração, eu louvo o teu nome porque eu sei que não existe nada nem ninguém, nenhuma circunstância que não se submeta ao poder do Senhor. E por isso eu te louvo. Existe louvor nos nossos lábios, porque se existe louvor nos nossos lábios, o nosso olhar é um bom olhar. É um olhar iluminado por Jesus Cristo, é um olhar de um verdadeiro cristão. Mas, se nós olhamos para cima apenas com blasfêmia, apenas com murmuração, o nosso olhar é um olhar contaminado pelo pecado, terrivelmente enfermo, um olhar mau, que revela que nós ainda não pertencemos ao Senhor. Diante dessas verdades, irmãos, nós precisamos pensar, como nós temos olhado para as coisas? Não é o que nós temos que revela quem nós somos. Não são as posições que nós ocupamos que revelam quem nós somos. Não é o sentimento que nós temos no nosso coração que revela quem nós somos. Mas o nosso olhar, este sim, revela quem nós somos. Gosto muito de uma história de um pastor no século XVIII, no início do século XVIII, chamado John Newton. John Newton, antes de render-se a Cristo, era um dos principais traficantes de escravos no mundo. E essa era uma das principais atividades comerciais entre os séculos XV e século XVIII. E John Newton, no século XVIII, é esse empresário que escravizava pessoas, enviando escravos da África ao redor do mundo. E um dia, no barco, no navio no qual ele estava, acontece uma grande tempestade. E John Newton, naquele momento do aperto, todo ateu é assim, né? Eu duvido de Deus até eu estar dentro de um avião e acontecer uma turbulência. Aí a gente vê se a pessoa é ateia de verdade ou não. É assim, naquela época não tinha um avião. Isso acontecia provavelmente nos navios. E diante daquela grande tempestade, ele clama o socorro e a misericórdia de Deus.
Inexplicavelmente, conta sua biografia, aquela tempestade se acalma, ele consegue chegar ao seu destino, ele fica impressionado, reconhecendo a intervenção de Deus e rende a vida dele ao Senhor. Era um homem que nessa época tinha uma visão completamente sadia, enxergava com tranquilidade. A partir do momento que ele rendeu a vida dele a Jesus Cristo, ele começa a ter um problema nas suas vistas. E ele vai paulatinamente perdendo a visão, até que completamente a sua visão é perdida, ele se torna uma pessoa cega. E esse homem, John Newton, vai compor no século XVIII um dos hinos cristãos mais cantados ao longo da história, chamado Amazing Grace, ou Maravilhosa Graça. E ele vai reproduzir nesse hino um versículo do Evangelho de João, no capítulo 9, versículo 25, que conta a história de um cego de nascença. E ele vai dizer: eu era cego, mas agora eu vejo. Ele tinha a visão física, mas ele não contemplava a realidade espiritual, porque ele não tinha um bom olhar, porque um bom olhar somente é dado por Cristo Jesus à vida da pessoa. Ele tinha sua visão plenamente funcionando, mas não enxergava a realidade espiritual. A partir do momento que ele se rende ao Senhor Jesus Cristo, ele enfrenta uma grande luta na sua fé. Ele perde a sua visão, mas ele entende que não existe enfermidade física, não existe nada que pode impedir o olhar de uma pessoa ser descortinado a partir do momento que ela tem um encontro com o Senhor. O cego de nascença, quando se encontra com o Senhor Jesus, é uma cura que é muito estudada pelos teólogos. E existe muita discussão, porque Jesus cospe na terra, faz daquela terra um barro, um lodo, e passa nos olhos daquele cego, e ele passa a enxergar. É difícil em alguns momentos explicar qual é a simbologia da saliva, por que a utilização da terra, mas às vezes a gente se perde nessas discussões e não percebe o principal. O único que pode fazer com que um homem cego venha enxergar é o Senhor Jesus. E eu não sei como está o seu olhar nessa noite. Eu não sei como você tem olhado para todas as coisas, para trás, para o seu passado, para dentro de si no autoexame, ao seu redor na vida que te cerca, a sua perspectiva de futuro e como você tem olhado para o céu. Mas eu sei de uma coisa, da mesma forma que aquele cego de nascença foi curado pelo Senhor Jesus, se nós cremos que a presença de Deus está aqui, e nós cremos, e a presença de Deus está aqui, primeiramente porque Ele é onipresente, é um atributo de Deus. Mas quando nós cantamos a presença do Senhor é real, é mais do que o sentido da onipresença, é a manifestação da glória de Deus, é a Shekinah de Deus, é a presença do Senhor se manifestando. Eu creio que se você é cego, se você tem um mau olhar, não é pela minha crença, é pela promessa da palavra. Deus pode arrancar nessa noite o seu mau olhar e pode te dar um bom olhar. Deus pode arrancar a sua cegueira espiritual e fazer com que você contemple o Senhor. E não tem visão mais gloriosa, visão mais extraordinária. Não existe outra visão que muda a vida de um homem que não seja essa. Contemplar o Rei dos Reis, contemplar o Senhor Jesus, o único que cura o olhar enfermo do homem. Eu não sei como você está. Talvez você olhou no passado, a partir do momento que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, mas a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, como diz o apóstolo João em 1 João, talvez tenham tornado o seu olhar um olhar enfermo, um olhar contaminado pelo pecado. Eu quero que você saiba que o rei dessa igreja, a razão de existir dessa igreja, e quem nós adoramos nessa noite, o Senhor Jesus está aqui, Ele pode tocar nos seus olhos e Ele pode fazer com que você possa olhar corretamente novamente. Talvez você apenas ouviu falar de Jesus como um grande líder político, como um grande líder na história, como um grande mestre, como um homem que marcou a história. Mas talvez os seus olhos, por estarem cegos, nunca contemplaram o Salvador. Talvez você ainda não rendeu a sua vida para Jesus. Talvez você ainda não tenha feito dele o Senhor, o dono da sua vida, que é a decisão mais importante que alguém faz na sua vida. Se você quer tomar essa decisão nessa noite, saiba que a sua cegueira pode ser arrancada e que o Senhor Jesus Cristo pode fazer com que você contemple o Rei da Glória, o Senhor de tudo e de todos. Salvação pode chegar à sua vida nesse momento. E se você, meu querido irmão,
tem tido bom olhar, não pelos seus méritos, mas pelos méritos da cruz, por aquilo que Jesus fez, o seu corpo pode ser profundamente iluminado e continuar caminhando na luz do Evangelho da graça do Senhor Jesus. Agora, a única coisa que você não pode fazer é rejeitar a cura do Senhor, porque o texto diz, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Você vai andar a sua vida completamente perdido, completamente errante, sofrendo terrivelmente, e não porque seja uma displicência ou um esquecimento de Deus, mas por causa da dureza do seu coração. Se você quer ter um bom olhar, o olhar de um verdadeiro cristão, se você quer ter a cura para o seu olhar, se o seu olhar está enfermo, você que um dia andou com o Senhor, ou se você nunca enxergou e você quer contemplar quem é este Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo, não apenas como os homens contam, mas como Ele de fato é, como nos diz o servo Jó, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Se você quer contemplar o Senhor Jesus, eu queria orar por você. E eu queria que você tivesse a coragem, não diante dos homens. Você não precisa fazer isso para ser educado e para deixar o pastor sem graça. Eu estou tranquilo. Pela graça de Deus, há 15 anos atrás, Jesus arrancou a cegueira dos meus olhos, arrancou o meu olhar tão enfermo e me fez contemplá-lo. Mas eu queria que você desfrutasse desse privilégio na sua vida. Eu queria orar por você. Queria que você ficasse de pé. Se você quer de fato ter um verdadeiro olhar, se você crê que Jesus pode trazer verdadeira visão à sua vida, eu quero orar por você nesse momento. Queria chamar os presbíteros da igreja para que viessem aqui à frente, por favor. E como diz a palavra de Deus, esses homens vão levantar mãos santas, eles que recebem a autoridade do Senhor para realizar isso. E nós cremos que da mesma forma que Jesus fez lodo com saliva e arrancou a enfermidade dos olhos daquele homem, e aquele homem contemplou o Salvador, da mesma forma que o Senhor fez com John Newton, da mesma forma que o Senhor vem fazendo com homens ao longo da história, o Senhor vai realizar isso nessa noite. Vamos orar nesse momento? Presbíteros, por favor, vamos levantar as nossas mãos, clamando a bênção do Senhor e esse milagre poderoso na vida de cada uma dessas pessoas que ficaram de pé. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, pela Tua santa palavra. Nós louvamos o Teu nome, Deus, pela atuação do Teu Santo Espírito. E nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Nós sabemos que o Senhor, ao longo da história, vem arrancando o mau olhar, vem arrancando as pessoas das trevas, vem transformando a cegueira espiritual em uma contemplação gloriosa, incomparável de quem o Senhor é. E nesse momento, Deus, nós clamamos ao Senhor. Da mesma maneira que um dia o Senhor cuspiu na terra, o Senhor fez lodo com aquele barro, e o Senhor passou daquela estrutura sobre os olhos daquele cego, e ele disse, eu era cego, mas agora eu vejo, eu não contemplava o Salvador, mas agora eu não apenas o contemplo, mas minha vida pertence a Ele, que o Senhor possa tocar em cada um destes olhares, em cada uma dessas vidas, transformando o olhar altivo, o olhar soberbo, num olhar arrependido. Transformando o olhar de ingratidão num olhar de profunda gratidão ao Senhor por aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Transformando o nosso olhar egoísta num olhar de amor, num olhar de abnegação, num olhar de serviço. Transformando o nosso olhar de desesperança numa viva esperança em Jesus. Olhando firmemente para Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor transforme o nosso olhar de blasfêmia, olhando para o alto, contemplando quem o Senhor é, o Rei da Glória, o Senhor da história, o Salvador dos homens, e que possamos louvar o Teu nome, Pai. Senhor, transforma vidas nesse momento, arranca a cegueira espiritual, nós cremos que o Senhor tem poder para isso, Pai, e nós queremos em breve, da mesma forma que muitos louvaram o Teu nome, percebendo que aquele cego de nascença entra no templo para louvar o Teu nome, nós queremos ver muitas pessoas continuando a adorá-lo, vivendo para a Tua glória, fazendo como foi experimentado na vida do Teu servo Jó. Eles vão dizer, agora eu não conheço o Senhor mais de ouvir falar, mas agora o meu olhar mau foi transformado num bom olhar. Aleluia. Agora o meu olhar enfermo foi transformado num olhar sadio. Agora os meus olhos contemplam o Rei.
Faça isso para a tua glória, Senhor Jesus. Nós oramos como tua igreja. Amém. Amém. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, irmãos. Amém.